que graças a Deus, né, cada vez vai melhorando mais. Hoje nós estamos aqui diante da presença de um amigo pessoal, que nem eu brinco, né? Aqui no meu podcast só vem meus amigos, meus inimigos vêm não. Walter Modesto, o Val, professor de vôlei, né, Val? Voleibol. Voleibol. Gostaria de que você destrinchasse aí, a gente vamos bater um papo gostoso sobre seu início de carreira, tudo. Porque no último podcast você foi meu, o editor não gostava muito de você não, que mandou eu embora e não lançou. Pode ser. Val, boa noite. Como é que você tá, meu amigo? Boa noite, Serginho. Boa noite a todo mundo. Tô bem, cara. Tô em plena forma física agora. Melhorando. É verdade, você tinha comentado comigo, né, que teve um probleminha aí, mas graças a Deus tá. Não, tá tudo normal. Meu ciático, né, depois de um certo peso, uma certa idade, a gente já aparece umas novidades. Sim. E o ciático é um cara que tá sempre me avisando, tô aqui. Mas tá resolvido o probleminha dele já. Que bom. E hoje você faz parte da. Hoje você faz parte da prefeitura, né? Tem uma escolinha na prefeitura, né? Eu lembro de você como na parte de dirigente, né? De dirigente. Esse lado seu de professor eu não conhecia. Vi o tanto quanto é complicado e é difícil, como que é difícil também na questão da escolinha, né? Porque eu já vi alguns treinos seus, já tive lá pra gente bater um papo, dando risada. E nossa, é iniciação mesmo, tem uns ali que só por Jesus Cristo, né? Mas faz parte do processo, né, Val? Tem que ter, a iniciação é isso mesmo. Você pegar lá a criança zeradinha e vai começar o beabá, né? Sem pressa, que voleibol é sem pressa, não é nada imediato e são etapas, né? Eu coloco ciclos. Meus ciclos, eu ando 4, 5 meses e já consigo mudar uma criança de ciclo. Mas é bem como fala, é cansativo, tem que lento, ser. né? Lento, né? Tem criança que desenvolve mais rápido, mas Sim, o processo todo, o ciclo todo, a gente calcula 6 meses porque é para todo mundo ter uma base mais ou menos igual. Entendi. E aí eu consigo mudar a turma. Aí começa a iniciação A, B, C, e aí vai. Porque a gente que é leigo no assunto e que está, vamos dizer assim, do lado de fora, dá a impressão, com a mão é fácil. Mas não é não, hein? É interessante, esses dias eu fiz uma aula, minhas aulas de manhã, eu tenho 26 alunas, das 8h30 às 10 horas, 9h30. E aí, a arquibancada fica cheia de pai, mãe, avó. Aí de vez em quando você ouve lá, fala, a criança vai pegar a bola e fala, nossa, né? Os pais, porque quer que a criança vá, e fala, mas parecia tão fácil, né, tal. Eu chamei todos eles para um dia, uma sexta-feira, e coloquei, sexta-feira da família, falei, vamos todo mundo jogar. Então nós fizemos um treino que as crianças fazem, eu fiz com os pais. Entendi. E daí sim que, olha, mudou o pensamento de achar que é tranquilo, né? que é fácil, não é. Cara. E aí foi muito bacana. E as crianças ficam mais à vontade, né? Porque quando você quebra um ciclo de uma criança, quando você cobra alguma coisa dela com uma certa idade, aquilo pode virar uma coisa traumática. Trauma, né? E no voleibol é mais ainda, porque é você que errou. E aí vem um menino, era sua, dava pra fazer. É meio que individual, né? É um Embora coletivo, seja mas é mais que se você falhar, são 5 que estão perdendo atrás. Entendi. Aí, então, são coisas que você não pode, você tem que ensinar isso, mas de uma maneira mais lúdica. Não pode ser uma coisa assim, que a menina vai para a bola e fala assim, caramba, aquela bola lá, perdi por causa daquela bola. Ela não pode ir embora pensando nisso. Ela tem que ir embora pensando que no próximo treino ela vai arrumar aquela bola. Entendi. E os pais entenderam o recado também. Agora eles compraram a ideia de que tem que ter um pouco mais de paciência, que não é nada fácil, que as mãos, embora seja teoricamente, se olha assim, mais não fácil, tem nada a ver. Tem nada a ver. Mesma coisa que os pés. É bem isso mesmo. Ó, eu tiro por base na escolinha. Nós estamos agora pela prefeitura também. Nós estamos num local novo, estamos trabalhando lá no Anjo Tomazinho, naquela quadra lá. E graças a Deus a molecada começou a voltar e tá chegando cada vez mais e tal, enfim. E chegou uma avó, eu acho que é avó. A mãe vem buscar chama Cauã.
ela colocou ele lá, chegou em mim e falou assim, ó, eu quero que ele falou desse jeito pra mim. Eu quero que ele enturme, socialize e ele é quietinho. Então, vai na bola e tal. Cara, com o mês que ele tá lá, ele não perde um treino. Tá vendo? Ele não perde um treino. É isso mesmo. E é devagar, do tempo dele, do jeitinho dele. Cara, mas é muito, muito legal. Já ao contrário, na escolinha, no particular, que o pai acha que o moleque tem que ser o Neymar já de primeira. Não aguento isso mais não. É. A gente tem que saber levar a arquibancada e a quadra, né? No seu caso, Sim. o campo. O que eu achei o mais tranquilo para eu trabalhar, que eu até recomendo, é você trazer os pais o quanto mais próximo. Para que ele entenda, para que ele realmente não fale assim, não, o meu filho ele tem que ser um jogador. Rapaz, é tão difícil essa carreira que eu vou te falar, não é para todo mundo. Não é fácil Mas é bom que você vai mostrando pro pai assim, pai, mãe, segura. não é tão fácil. Vai com calma. A criança, se ela começar a se sentir mais à vontade com o pai e com a mãe, ela vai desenvolver mais muito rápido, melhor. muito mais rápido. Então não tem ela esse negócio de se ser pressionada, forçar. E a Pressionou, pior coisa é a criança sentir pressionada não pela gente, pelo lado de fora. Aí eu te falar uma coisa pra você, aí é complicado. Mas no futebol, no meu caso, eu tinha um aluno, um atleta, chama Murilo. Murilinho, bom de bola, pai. E 2014 tá com. Vai fazer 10 anos, 11 anos. Vai fazer 11 anos. E um dia, cara, eu cheguei um pouquinho mais tarde no treino, a menina que trabalha comigo lá começou a dar treino pra ele. Eu peguei e falei, não, minto, eu tava no treino, eu passei um exercício e saí. Fui tomar uma água, não me lembro. Falei, quero que bate só pela idade dele. Ele tem 11 agora, devia ter 6, 7 anos. 4, 5 anos atrás, isso aí. Aí eu peguei e falei, quero que bate só com a perna boa. Dribla e bate com a perna boa. Até porque eles não têm coordenação motora nessa idade de bater com a outra perninha. Sim. E vai. Tá bom. No que eu volto, não tendo. O moleque tá parecendo que tava tendo um AVC. Tudo torto, ele é canhoto, tudo torto dentro da bateca direita. Tudo torto. Eu olhei lá 1, 2, a terceira vez, aí aguçou a curiosidade. O que tá acontecendo com o Murilo? Não, o pai dele e o Vard, que era dono da escolinha, falou assim, que é pra bater com a direita. Falei, vem aqui. Aí vou entrar nessa parte de conversar com os pais. Entra aqui o Seidu e nós vamos ficar lá de fora, dá aula. Dá aula? É complicado. Falei, pelo amor de Deus, rapaz, teu menino tem 6, devia ter 5 ou 6 anos. Tá começando agora, bate com a perna boa, não tem força, não tem coordenação motora pra bater com a outra perna. Para de encher, você foi para de encher o saco. E aí, todo ano a gente faz o jogo dos pais. Dá briga ou não? Não. Então acabou, então melhorou pra caramba já. Tem uma vez que você é uma briga com o professor. Só pode. É normal também, né? Aí, cara. Aí toda vez chama o Márcio. Eu adoro o Márcio, a Meirielle, que é a esposa dele. Tem um pequenininho, que esqueci o nome agora, mas que é uma benção também. Hoje ele tá na escolinha do Corinthians, lá do Renan. E eu falava, Márcio, tem jogo dos pais, vem. Não, só pra ver o tão ruim que ele era. Mas ia. Não ia. Não ia nenhum. Tá vendo? Você entendeu? Então é complicado. Mas são coisas. Val, eu gostaria de saber de você como você começou. Você foi atleta, se não, e como você começou a sua carreira como treinador. Como eu disse, eu te conheci você dos bastidores. E depois eu não sabia desse know-how que você tem, que é ser professor. Na verdade, eu comecei a jogar muito cedo. O centro esportivo é muito perto da casa do meu pai, né? Da minha mãe. E eu, desde pequeno, frequentei o centro esportivo. Eu já passei por todas as modalidades, mas o vôlei, desde pequenininho, foi que eu fiquei. Aí comecei a jogar lá passei 3 ou 4 professores. Hoje tem um professor que é a bandeira da Superliga, que foi o Paulão. Tem o Agenor, quer dizer, tem um monte de gente que passou. Certo. E aí, eu
tipo, com 12, 13 anos, eu já jogava no time de cima. Eu era infantil e jogava no juvenil. Eu me desenvolvi bem naquela época, não precisava ser muito alto, né? Então, eu me dei bem. Aí eu comecei, fui jogar em Nova Odessa, depois de Sumaré. Fui bem em Nova Odessa, aí fui para Americana. Americana era o polo que as pessoas mais queriam jogar. Certo. E eu consegui, era o Rio Branco só pneus, naquela época. E eu comecei a jogar lá. Aí eu comecei, a Americana já disputava Paulista. Do Infanto, eu já era tipo, meu primeiro ano de juvenil, e os caras estavam estourando e o meu era o primeiro ano. Então eu já encaixei no time dos caras, de Americana. E de lá eu fui seleção paulista. Fiquei uma temporada na seleção paulista e assim. Fazem um apanhado de todos os times que disputam a federação. Certo. Desse apanhado eu preciso de 4 levantadores, 4 ponteiros, 4 opostos e tal. E eu fiquei 2 meses em Panorama, voltei, mais 2 meses e treinando e jogando, disputando a federação das seleções. Joguei esse 2 anos quase, aí voltei, já estava fazendo 18 anos, né? Voltei para Sumaré, continuei jogando. E é interessante, você perguntou agora, né, questão de treinador. A primeira equipe que eu treinei, puxando agora, foi uma equipe de senhoras. O Centro Esportivo tinha uma equipe de senhoras, inclusive tem pouco tempo atrás que eu vi uma francesa chamada Michele, e eu a vi no supermercado Good Bom ainda. E foi meu primeiro salário, assim, de falar de treinador. Entendi. Porque eu treinava, meu treino começava às 4 horas da tarde, mas como eu gostava do Centro Esportivo, eu ia às 3. E era o horário delas. E elas jogavam lá, tal, mas não tinha orientação. Um dia a mãe me pediu, você não pode dar uma ajudinha pra gente? Eu falei, posso. Chegava mais cedo mesmo, né? E comecei a ajudar posicionamento, o fundamento, tal. E só a senhorinha, cara. Tipo, de 45 pra lá. E uma delícia. Aí chegou um dia lá, não sei se fazia um mês ou não, elas vieram com um envelopinho pra mim. E me deram envelope. Falaram, isso aqui é seu. Eu falei, caramba, né? Por quê, né? Você tá ajudando a gente, tal, né? E eu, putz, duro, não trabalhava, bicho. Veio aqui envelopinho lá, falei, e veio um monte de notinha, sabe, cara? Entendi. Serginho, aí eu fui pra casa, feliz da vida, né? Mas fui contar só em casa, né? Tinha hoje, nós tínhamos 20 e poucas mulheres. Certo. Como se cada um tivesse dado R$100. Vamos falar nos R$2.000. Caraca. Cara, você sabe o que era isso? Nossa, eu dei pra minha mãe, dei pra mim, eu usei e tal. E aquilo eu fiquei acho mais de um ano dando aula pra elas. Que legal, no treino cara. delas. Então foi meu primeiro trabalho de treinador, foi lá. Mas aí eu saí, fui trabalhar. Você lembra da COSESP quando veio para Sumaré? Sim. Com o Xandó? Sim. Então, ele trouxe o projeto da COSESP para cá. E o Xandó, que é o da seleção, que é prata, né? Ele me convidou para trabalhar em Campinas. Então ele tinha uma escolinha lá, escolinha do Xandó. Fui trabalhar em Campinas com ele. Por esse intermédio dele, eu acabei parando em 97, 98 no Olímpicos, no projeto do Olímpicos, que era o time de Campinas, que era o profissional. Aí depois veio o Brasil Quirim. No Olímpicos eu trabalhei com o Bebeto de Freitas, falecido já. Trabalhei com o Maurício, que hoje é um dos coordenadores do Renata. Trabalhei assim, os caras jogavam, trabalhavam e eu trabalhava no mesmo ambiente. Entendi. Eu tinha bom dia, boa tarde, lógico, tal. Ouvia o que o cara falava, via os treinos dele, muito que eu conheço. É o treinamento deles, percepção. entendeu? De treinamento deles. Então, eu passei por essa fase de jogador e treinador junto. Então ficou uma coisa mais tranquila para eu fazer, para desenvolver. Aí fiquei lá e jogando aqui em Sumaré. Eu já estava ficando velhinho, né? Continuei jogando aqui em Sumaré. Disputei muito regional, muito aberto, acho que foi só 2 aqui por Sumaré. E que mais que posso falar? E aí eu voltei para a parte administrativa. Entendi. Eu tinha uma proposta política, né? E deu certo. E a partir de lá eu vim para a parte administrativa do Centro Esportivo. Sim. Aí ali passei por todos os que você pensa, todas as áreas, desde braçal para ajudar a coordenar, até o pessoal, os professores, né? Hoje eu ainda estou coordenador de professores do Centro Esportivo e professor dando aula de voleibol. Então, brevemente, um breve relato é isso. Minha carreira é essa. Ô Val, você falou uma coisa aí que me aguçou uma curiosidade. Hoje, eu lembro lá na minha cidade, Monte Santo, eu lembro que tinha um puta de um time, cara. Tinha um time de vôlei lá que dava gosto. Eu me recordo, eu não me lembro qual a idade que eu tinha na época.
que a gente ia pro ginásio pra assistir jogo de vôlei, cara. Uhum. Uma coisa que ficou gravada na minha mente, o Isaac tinha pedido de porco, porquinho. E nesse jogo, cara, ele jogou tanto, e a torcida vinha, de novo, uma acústica, uma coisa mais linda do mundo. Hoje, você não vê mais, né, assim, escolinha, coisa, é uma coisa, eu acho, tô falando como leigo, eu acho que é mais Campinas, uma coisa assim. Na verdade, acabou, Serginho, Val? não. Na verdade, os projetos mudaram as categorias, posso falar. Porque a prefeitura ela faz um trabalho mais social. Entendi. E na mesma cidade você tem trabalhos sociais da prefeitura e trabalhos profissionais, onde você manda para trabalho de base. A gente hoje aqui em Sumaré, a gente é celeiro disso aí. A gente monta o atleta e manda embora. Mas a gente não quer que o atleta não vá, a gente não faz para nós. A gente faz porque ele realmente... Sim. Aqui a gente tem em Sumaré hoje, pelo menos em atividade hoje na Superliga, a gente tem 4 sumarenses. Que são, tem um menino aqui do Costeca, que é o Renan. Tem o Rodriguinho, que nasceu aqui, mora na Nova Odessa, né, jogou aqui muito tempo aqui. O sobrinho dele, o Felipinho. E, caramba, e o outro eu não me lembro. Então são 3 aí. Em atividade, do dois no Suzano e um no Florianópolis. Então, quer dizer, a gente é celeiro ainda. Eu mandei recentemente uma menina pro SESI, para ser avaliada. Entendi. Com 11 anos. Ela acabou de começar. E ela já está em 11 anos, está lá, fazendo a avaliação. Tem tudo isso, Serginho. A gente não acabou. Só que, assim, alguém que tem um investimento diferente, que fala, olha, eu quero um time para competição. Entendi. Vai lá. Tem prefeitura que faz time de competição, mas não tem um celeiro, não tem a base ali. Não tem a base, né? Ele contrata. Aí não é legal. Há uns tempos atrás aí, tem muito pouco. Jogos regionais, jogos abertos. Então, comprar medalha, né? Isso, é isso aí. Você pega um time montado É isso aí. vai, representa, se perguntar qual que é a avenida principal da cidade, ninguém sabe. Não, o cara não sabe o nome do prefeito. E eu vou te falar, o custo disso aí é muito alto, cara. Sabe, porque o cara é que nem jogador da Várzea hoje que pede 400 pau pra jogar. Entendeu? Então esses caras também pede absurdo, pede gasolina, pede dinheiro, pede o tratamento diferenciado, é complicado. Então, errado não tá, né? Tem quem paga, né? Ele tá oferecendo, né? Eu não fui a pedir, também oferecendo. Então, tem bastante, mas assim, no nosso movimento hoje, Sumaré, a gente tá fazendo com um projeto para fazer criança, já tem hoje um time sub-15 que já dá para disputar uns joguinhos da juventude. Já dá uma pegadinha boa. Já, o masculino, feminino ainda não. Mas o intuito é o quê? Formar a criança, a gente achar que tem potencial. O pai, a mãe, vamos lá, ó, eu indico o lugar. Eu tenho muitos amigos aí nos clubes, então mando para Campinas, mando para Americana, mando para Nova Odessa, para Sr. Mauro. Eu mando para esse pessoal, cara. E os caras disputam federação. Entendi. Porque é um pouquinho diferente, não. Eu acho que é muito diferente do futebol, né, Val? Porque no futebol, por exemplo, eu comecei um trabalhinho novo lá no Barra Bonita, lá no Matão, uma quadrinha que mal cabe 3 para cada lado. E tive uma reunião com os pais, qual que foi o processo nosso? Primeiro, montar. Porque eu morava lá, tem um apartamento lá, né? E eu vi a quadra legalzinha. Antigamente era de areia. Nossa, horrível. Aí o síndico fez a quadra, cimentou, bonitinho. Vamos montar um projeto aqui, vamos. Aí, então, qual foi o processo? Nós começamos começo de janeiro desse ano. Vamos montar a quadra, vamos montar o time, vamos montar uma escolinha. Beleza. Foi indo, aí conseguimos um patrocínio bom. Um patrocínio que custeou as bolas e os material nosso. Ela custeou as bolas e custeou os uniformes. Aí, semana passada, tive uma reunião, falou, agora, o próximo passo agora, já que a escolinha já tá 90%, todo mundo uniformizado, vocês não jogam mais com a minha outras escolinhas. Nós vamos ganhar ou perder com eles aqui. Certo. Você entendeu? E teve uma mãe que perguntou pra mim, e se tiver condição, vocês indicam, vocês levam, não sei o que tem, tal. Eu falei, cara, eu brinco, eu falo, o maior olheiro de cada criança é a própria criança.
Pelo menos no futebol é assim. Porque o moleque, quando ele é bom, quando ele é diferenciado, que é fato raro, hein? Fato raro ultimamente, que todo mundo é bom, todo mundo tá federando e banalizou. Vamos falar português bem claro, banalizou. Falei, cara, o maior olheiro de da criança é a própria criança. Se ele for bom, ele vai sair desse muro aqui, ó, porque alguém vai... lá tem um moleque. Falei, e a gente também pode ser um condutor. Falei, ó, tem um moleque, eu vou indicar, mas eu pegar e levar, eu não faço mais isso. Não tem idade pra isso mais, vó. Não, a gente acaba que a gente se cansa, né, Serginho? Sim. Mas assim, o caminho não é você levar. O caminho é você indicar. Você vai, por exemplo, deve ter muita referência você de professores, dos clubes aí. Sim. Eu ligo e falo, ó, tchau, que é o menino de Campinas, tchauzinho. Trabalhou comigo na COSESP e no Olímpicos. Certo. Tem uma menina aqui assim, assado, tal. Val, manda pra mim. Se eu não puder, eu mando pro Regatas, eu mando pro SESI, eu mando pra não sei o que, tal. Então a gente tem um grupo de professores, de amigos, que a gente indica pro pai. Mas eu falo, pai, olha, o primeiro caminho foi feito, agora o senhor leva. Porque não, eu não posso ter essa responsabilidade. Não. A gente não pode ter mais do que já tem, né? Então... É que nem eu brinco. Você deve conhecer o meu menino, tá no meio da bola aí. E eu falo, eu não prometi nada pro meu filho, não prometi filho dos outros, certo. Mas não, imagina. É bem isso mesmo. Mas nem a pau. Ô, Val, com essa nova administração agora, a gente tá vendo aí que o nosso prefeito, o Henrique do Paraíso e o vice, André da farmácia. O Andrezinho da farmácia lá, estão com uma pegada boa, né, cara? Então, eu tô feliz em ver algumas coisas que eu tô vendo no esporte, cara, que, assim... Bom, eu não consigo me lembrar, e eu sou o cara que tô ali já faz mais de 20 anos, o último campeonato de voleibol. Sim, e vai ter... tá tendo, né? A gente começou, o lançamento foi domingo passado, amanhã tem rodada cheia no Centro Esportivo. Legal, começa cara. às 16 horas o primeiro jogo. E isso, meu... Nossa, eu não lembro quando foi a última vez. Eu vou ser sincero, eu tô em Sumaré há 25 anos. 25 anos. Eu não lembro também. Eu acho que foi a COSESP a última vez que mobilizou a torcida para ver voleibol. Tá tendo futebol de salão também. Tá tendo salão também lá no CIE Bordon. Que legal, e aqui no Centro Esportivo vai ser o vôlei. Porque o vôlei é mais região central mesmo. Os times estão aqui. Então as torcidas vão aqui, o ginásio tá bacana. Ontem começaram um movimento lá para iluminar a volta do Centro Esportivo, né? Da pista. Já instalaram alguns cabos. No Centro Esportivo hoje de manhã, eu tava dando aula. O pessoal da prefeitura tá colocando mais iluminação na quadra. Então, um movimento que aí eu não via faz tempo. Então tá bacana. Os dois estão realmente trabalhando, fazendo que a coisa aconteça. Pro bem da comunidade. Eu tenho 145, 146 alunos, crianças inscritas. Certo. E mais uma fila de espera de pelo menos 20% desse total aí. Caramba. 30%. Porque eu não tenho mais horário, né? E eu consegui com o pai de uma aluna, que coincidentemente é vereador Sumaré, né? Todo o uniforme. A avó também ajudou, que foi o Raí e a Noemi. Entendi. Então, minhas crianças todas estão uniformizadas, estão bonitas. Dá ver a coisa acontecer, né? A sensação de organizado, fica bonito o negócio, sabe? Fica. Nossa. Muda totalmente. Isso vem do menino que estava de secretário passado, o Canhete, que ele começou isso aí. Então, temos que dar mérito a quem tem, né? Sim. Ficou bacana, ficou bem bacana mesmo. Porque, eu entendo o seguinte, hoje o Sumaré, em termos de futebol, tá legal, porque, por exemplo, na base, tem os times aqui, bastante criança, né? Tá movimentando. Sábado passado eu fui lá, tava tendo jogo no campo, eu passei lá. Eu fui para dar um recado pro Pedrão, nosso secretário, né? Sim. E falei, caramba, movimentado lá, olhei na quadra de baixo ali, um festival de judô do chocolate. Falei, caramba, mas que legal você revitalizar uma coisa que, falar a verdade, dá largado, né? Bem claro. Eu não sei quantas pessoas tinham lá no ginásio. Mas tinha tá lotado, gente, hein? Nossa, coisa linda, viu? Tá Chocolate também é um lutador, o cara que... É lutador mesmo, né? No mérito da palavra até. Ele batalha para fazer esse festival que ele faz, é bonito. Muita gente ajuda ele, os pais são muito junto com ele também. Então eu falo, o envolvimento dos pais em todas as modalidades é muito importante. É a coisa que vai andar se os pais estiverem juntos. Sim, com certeza. E aí o Chocolate faz esse festival todo ano, cara. Todo ano parece que aumenta.
Eu acho que nós temos que fazer um centro de lutas para poder fazer, porque agora não vai mais caber lá, não. Verdade. Foi muito verdade. bacana. Cara, mas tá lotado. E nesse mesmo dia teve basquete fora. O basquete tava jogando em Jaguariúna. Pô, que legal, cara. Então tá bem movimentado. O Sumaré tá voltando a respirar o esporte. A gente tá colocando as crianças em primeiro lugar, né? Sim. É bacana esse negócio de amador, eu acho importante ter também e tal. Mas a gente tem que cuidar das criancinhas, né? Vamos cuidar dos menores, daí os menores vão... É o futuro, né? E aí não que não tenha que ter pros adultos, lógico que tem que ter, todo mundo merece. Mas quando você começa a criar um vínculo com criança, a coisa flui melhor, os olhares dos patrocinadores, dos parceiros são outros. Fala, não, para criança a gente até que ajuda, né? Mas é bacana, acho que todo esporte da modalidade estão indo para frente. Né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Quais os horários que você tem, quer dizer, praticamente não tem mais vaga, mas quais horários você faz lá no centro esportivo? Só no centro esportivo, Val? Só no centro esportivo. Porque assim, a gente já tentou até, tem alguns projetos pequenos, que vamos falar que são uns pilotos, e outros... outros núcleos? O Ceará tá com um vôlei pequenininho lá começou e deu certo, lá no Bandeirantes, tem uma moça que chama Ângela também. Sim. Que ela tem um projeto lá, então, se de lá vem alguma coisa, sai algum menininho que dá pra vir pra cá, a gente até traz, né? Até agora não apareceu nenhum. E no centro esportivo, enche, cara. Porque a região central, ela é uma região mais focada nessa modalidade. Sim. Futebol tem nos 4 cantos da cidade. Sim. Basquete, região central também. Futebol de A salão. natação também, né? Natação a gente só tem uma piscina. Mas o prefeito disse que vai aquecer. Tamo aí, eu acho que vai mesmo. Vai. Tem umas novidades boas aí, viu, Serginho? Nessa pegada com o Henrique e o André eu tenho certeza. Eu vi umas coisinhas lá e vai dar certo, tá bacana. Aí, esse pessoal que vem... Eu tenho 2, 5, 7 alunos que são do Bom Retiro. Entendi. Esses meninos vêm pra escola, estudam ETEC, lá em cima. Sim. Saem da ETEC, vêm pro treino. Do treino, tipo, acaba 6 horas, 6 e pouquinho. Eles vão a pé até a rodoviária, uma vez ou outra eu dou uma carona, e eles pegam um ônibus e voltam para casa. 15 anos, 16, 15. Um dozinho de sacrifício, né? Não, mas é importante, porque mostra que eles também estão interessados, né? Sim. E aí esse pessoal treina de quarta e sexta, à tarde. Os horários eu tenho 4 horários à tarde e 4 horários de manhã. Certo. Não, 1 horário de manhã e 4 à tarde. Segunda, quarta e sexta. Como nós começamos a conversa aqui, Val, a questão é diferenciada, a iniciação do mais avançado, vamos dizer assim. A gente vai trabalhar sempre ciclo. Ó, pra você entender mais ou menos. Essa semana eu vi uma reportagem da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino. O Zé Roberto tava dando treino aqui em Jundiaí, acho que foi. Certo. Com a seleção todinha, a seleção principal. Sabe o que elas estavam fazendo, cara? Sentadas no chão e fazendo toque uma para outra. Toque. Isso aí é fundamento. Mas isso aí a gente começa na iniciação. Na iniciação, lá embaixo, né? Mas elas estão fazendo. Então, a iniciação, como chama mesmo? O que eu tô falando? O fundamento, ele não para. Você vai de A a Z. Você vai da menor categoria ao profissional. Porque isso você não pode perder, esse contato com bola, o jeito de fazer. Porque a hora que você fica muito confiante é quando você vai errar. Então, a gente começa lá, o ciclo lá. Porque vai lá, vamos aprender toque e manchete. Todo mundo vai aprender igual. Agora a gente vai fazer toque e manchete junto. Toque e manchete junto. Então, a gente vai todo mundo... Por isso que eu falo lá, friso muito, que é importante não perder aula. Porque cada aula é uma evolução. Porque se você não fizer isso aí, em 6 meses você não entrega. E num tanto de 30 meninas, 40 meninas. Se eu entregar 25, eu tô feliz da vida. Porque é uma facilidade muito grande delas prestarem atenção, desenvolver e tal. Entendi. Se eu mudar elas nesse ciclo, mudar 25 meninas, cara, isso aí para qualquer treinador é o máximo. E essa evolução, vamos dizer assim, essa passagem de A para B, ou se fosse no judô de faixa, né? Como que é feito? Qual que é o critério que se faz? Como que funciona? Na verdade, o critério é de você ver o quanto a criança está com maturidade para ir para outra categoria, vamos falar. Para outro ciclo. Por quê? Se uma criança ela consegue fazer 3 movimentos
em 4 meses, essa criança vai estar apta no final do ciclo. Se ela não consegue, eu tenho que puxar mais aquela que não consegue. Entendi. Vai ter criança que eu não vou conseguir passar. Porque se eu passar ela para outro ciclo, ela vai ter maior dificuldade, ela vai ficar desestimulada em fazer mais voleibol. Então, eu passo conforme tá. Elas andam mais ou menos na mesma linha. O patamar delas evolui igual, porque são amigas primeiro, são amigos também os meninos. Eles já formam as próprias duplas deles, de sempre, acaba que todo treino tá os dois lá, as panelinhas. Mas eu aprendi um negocinho para acabar com panelinha, você não tem ideia. É bom, hein? Aí elas vão passando de nível. Eu tenho menina que começou lá com 2 braços esquerdos e hoje ela, poxa, passa com a mão só. 2 braços esquerdos que eu falo que não tinha nenhuma coordenação. Entendi. Não tinha nada, né? E hoje elas, então isso é bacana de ver. Isso é as etapas que a gente vai colocando. Aí passou, mudou de ciclo. Você aprendeu o que no outro ciclo? O sistema de rodízio, depois o sistema de jogo, depois o ataque, depois o movimento disso. Então o voleibol todo dia tem uma novidade. O fundamento é sempre o mesmo, porém existem várias maneiras, técnicas, né? É uma modalidade muito técnica. Eu acho que ela só perde pro tênis, porque jogar tênis não é fácil, para poucos. É muita técnica. Braço, né? É muita técnica. Se achar que vai lá dar uma raquetada, não vai, velho. Agora o voleibol é a mesma coisa. É muito técnico, muito. E você tem que ir afinando, lapidando o diamante. Como fazer dar um toque, como fazer dar uma manchete, a posicionamento. É engraçado, Serginho, mas falando assim, grosseiramente, se você apontar o pé para uma reta oposta e a sua quadra está na sua reta frontal, o seu saque vai para onde está apontando o seu pé. Porque você pode colocar o corpo inteirinho para cá. Entendi. Você pode sacar aqui, a bola pegar aqui na sua mão e ela vai para o outro lado. É interessante. Então, o corporal a criança tem que aprender. Posicionamento de tronco, de braço, de punho. É muito interessante. Por isso que é uma modalidade difícil. Entendi. Ô, Val, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nada. Aí, no caso, essa mudança de... Não vamos dizer de faixa, essa mudança de categoria. Não tem problema com o pai e com a mãe, não? Que geralmente, porque ele foi, porque o meu... Tem, inclusive, eu já tive uma mãe que veio falar comigo, né? Por que as amigas passaram e a filha não passou? Eu expliquei, e ela falou assim, poxa vida, mas ela tá fazendo aula de vôlei de areia, tá fazendo aula na escola, tal, o professor da escola fala que ela tá indo bem, o professor do vôlei de areia fala que ela tá indo bem. Eu falo, vou ter que te falar, pode doer pra você, mas assim, você não me paga pra eu falar bem da sua filha. Entendi. Os outros 2 são pagos. Vai falar mal de jeito, né? Se você... mas você está dizendo então que eles estão me enganando? Não. Você está perguntando e eles estão falando que você precisa ouvir. Agora aqui eu não posso fazer isso. Depois desse dia, a menina evoluiu de uma certa maneira, cara, que eu já falei pra ela, olha, continue assim. Você melhorou muito. E todo treino eu falo pra ela, você tá melhorando. Porque faltou. Tem gente que encara isso aí como um desafio e tem gente que tira. Então, mas é por isso que eu falo que é bom você ter os pais do seu lado. E sempre tá explicando. Porque eles vão entender o movimento. Falar, olha, realmente ela não tá tão bem assim. Meu filho também não tá. Então, o professor tá certo. É importante que ele fique mais 2, 3 meses aqui, pra ele chegar na outra turma igual. Chega bem. Então, chega forte. E aí ele não vai desistir de fazer o voleibol. Val, gostaria de você falar as suas palavras finais aí. Bate-papo muito gostoso. Nós tivemos que ser meio corrido hoje. Você tá cheio de compromisso, né? Você aqui é um mala, gente. Você deve ter vindo aqui umas 3 vezes já. Uma vez eu até entendo, foi questão de saúde. Mas outras 2 eu falei, não. Foi ele, viu, Gu? Foi ele. Foi mal, Gu. E desculpa aí, Gustavo. Cara, eu só tenho a agradecer a oportunidade de falar da minha modalidade. Mandar um abraço para meus alunos, né? Sim. Que não são poucos. Todos muito bonzinhos. E, cara, obrigado pela oportunidade. E assim, que o prefeito, o nosso vice, continue olhando para o esporte como eu estou fazendo, que estou muito feliz. Sim. E dessa vez essa entrevista vai pro ar, que da outra vez... Não foi, Serginho, eu achei. Achei. Depois, eu sou semi-analfabeto digital, né? Aí minhas meninas acharam.
Não, teve 400 e poucas visualizações. Caraca! Eu ganhei do Cebola. Eu sou relaxado e eu não achei, não procurei. Mas é porque eu queria achar, né, pra mostrar pras meninas mesmo. Aí as minhas filhas ajudaram lá, eu achei. 400 e não sei quantas visualizações. Foi bem, legal. foi bom. Então, mas porque o editor não gostava de mim, também não gostava, tá tudo certo. Agora fica minhas desculpas pro editor passado. Tá bom. Gente, um abraço pra vocês, fiquem com Deus. E daqui 15 dias estamos de volta com Conversa Entre Amigos. Um abraço. Valeu, Serginho.